esse tema sobre o qual nos cabe meditar na manhã de hoje é um tema que inspira muito mais incompreensões do que certezas. Nós mesmos, lá do Tribunal Superior Eleitoral, estamos debruçados, com a mão na massa, na confecção de resoluções que tocam, em alguma medida, essa matéria, e a cada centímetro que avançamos, dúvidas surgem numa quantidade quase que invencível, de maneira que, na manhã de hoje, eu não me atreveria a ir além de manifestar algumas primeiras conclusões ainda muito frágeis e ainda muito inspiradoras de críticas severas e contundentes. Esse tema se insere num contexto bastante maior de revisitação da própria ideia de Estado de Direito. Sobre isso, o professor Rodolfo Viana poderá falar com muito mais mestria, mas, quando nos deparamos com uma emenda que altera profundamente o processo eleitoral numerada com o número 97, isso é para se assustar um pouquinho, né? Trabalhar a ideia de Estado de Direito, que é calcado na ideia de supremacia da Constituição, é trabalhar também com rigidez constitucional, que é algo que, no Brasil, tem passado bastante ao largo desses debates, né? Rigidez constitucional e controle de constitucionalidades, que são temas que perfazem essa ideia de supremacia da Constituição e que estão em franca revisitação. Também, para ser muito breve, porque o tempo urge, a questão da separação de poderes, mais uma vez, estará em debate nas nossas meditações tendentes às próximas eleições, porque, curiosamente, nessa reforma específica, o Legislativo fez um aceno interessante ao Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que ele, Tribunal Superior Eleitoral, ocupe um espaço tradicionalmente reservado a ele, Congresso Nacional, especificamente sobre o tema das propagandas eleitorais via internet. Então, nós estamos com uma dificuldade hercúlea em superar alguns conceitos tecnológicos que são belicosos junto à própria comunidade da tecnologia, né? Então, essa ideia de limites à atuação do próprio Tribunal Superior Eleitoral e da justiça eleitoral como um todo, não só nesse contexto de fabricação das normas secundárias necessárias ao pleito que se avizinha, mas também nos julgamentos, é algo que estará sempre presente nas nossas meditações futuras, assim como a ideia de superioridade da lei estará também em debate, na medida em que, mais do que nunca, se espera da Justiça Eleitoral uma atuação nos moldes de legalidade substancial, como convém. Nós temos a impressão de que, em muitos momentos, a Justiça Eleitoral ou afasta definitivamente aquela ideia de legalidade formal, de legalidade que se afirmava apenas por sua origem no Congresso Nacional, e abraça forte a ideia de legalidade substancial, de uma lei que tem que se afirmar pelo seu conteúdo de justiça material, ou nós seremos, me perdoem a expressão nada jurídica, vaquinhas de presépio. A questão também dos direitos individuais é algo que está em debate franco e aberto, não só no âmbito da Academia de Direito Eleitoral, mas também no âmbito dos tribunais eleitorais e também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando estamos na iminência de nos depararmos com uma decisão relevante que pode surgir em torno do tema das candidaturas avulsas. Esse tema das reformas eleitorais, mais especificamente a questão da cláusula de barreira e das coligações, ele se insere num tema de reformas inadiáveis que nunca vêm, né? Nós não temos consenso sobre quase nada em torno de reformas profundas necessárias, mas temos consenso sobre a necessidade de serem empreendidas reformas profundas necessárias, sob pena de nós tratarmos apenas consequências de procedimentos não tão elogiáveis assim na cena política, quando poderíamos muito bem estar enfrentando as causas desses problemas.
os senhores e as senhoras viram, assim como eu, que o Legislativo usou todo o prazo que dispunha para trazer à baila a reforma que veio no dia 6 de outubro, em edição extra do Diário Oficial. E, professor Rodolfo, se me perdoe também a invocação do seu magistério, eu não me lembro de cabeça também de reformas eleitorais em que o Legislativo tem encaminhado ao Executivo, no último dia do prazo, textos absolutamente contraditórios. As razões de veto, inclusive, da legislação que veio à baila, registram essa particularidade bastante interessante. Como já não haveria tempo hábil para soluções alternativas, o Congresso terceirizou essa decisão política à chefia do Poder Executivo, que teve que aprovar determinados dispositivos e imediatamente vetar dispositivos que também estavam no seu colo, no mesmo momento aflitivo, que é esse momento de perfectibilização do prazo de anualidade. Então, a ideia de segurança jurídica em termos legislativos aqui no Brasil tem, se me perdoam a expressão, sido uma balela, é uma segurança jurídica meramente semântica e que traz significados de insegurança e de turbulência na própria aplicação das competências da Justiça Eleitoral, não só as jurisdicionais, mas também as administrativas, as consultivas e as normativas. Surgiram, como se viu da magnífica palestra do professor Pedro Decomen, algumas novas regras muito interessantes e outras ficaram de lado. É importante assinalar que nós participamos também, nós, Tribunal Superior Eleitoral, ativamente, de algumas rodadas de debates sobre assuntos que povoariam essa reforma política, e existe uma promessa de que alguns desses debates não morram agora, simplesmente porque consumado esse período de anualidade. Então, há debates ainda interessantes em gestação que podem ser continuados nas próximas semanas, nos próximos meses, e já há algumas promessas do Legislativo nesse sentido. Existem alguns traços aí normativos auspiciosos, eu gostaria apenas de enfocar 2 ou 3, uma possível ampliação da Justiça Eleitoral, da sua competência para conhecer de causas que são hoje da Justiça Comum, relacionadas à vida interna dos partidos políticos, a questão das expulsões, a questão da democracia interna dos partidos políticos, é algo que está vertido num texto redigido com bastante esmero para essa discussão, que pode continuar. A questão também de aprimoramentos pontuais no tema da ação rescisória que, se vingar, esse projeto não terá mais o condão de reconduzir ao cargo o autor da ação julgada procedente, mas simplesmente afastar a sua inelegibilidade. E a questão do voto distrital misto é algo que parece angariar não diria um consenso, mas uma possibilidade crescente de consenso. Bom, no traço dessa matéria, aqui trazendo agora de um plano mais geral e abstrato para um plano menos geral e um pouco mais concreto, esse tema da cláusula de barreira, do fim das coligações, ele se insere numa discussão teórica muito maior, que é a discussão em torno do excessivo quadro de fragmentação político-partidária no Brasil. Nós precisamos notar que existem oficializados 35 partidos oficializados junto ao Congresso, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e há mais pelo menos 50 ou 60 em gestação, projetos de partido político. Evidente que, desses 35, nem todos estão representados no Congresso Nacional. A última estatística é de que 25 deles estariam representados, mas mesmo os que não estão representados, em torno de 10, movimentam cifras importantes, né, da questão
do fundo, até dados de julho, eles tinham movimentado algo em torno de 10 milhões de reais. Isso tem traduzido um problema significativo relacionado à governabilidade. Está aqui a professora Eneida, que é especialista nessa matéria. Como governar num presidencialismo de coalizão, de democracia tardia, de Estado social, de combalidos recursos públicos, com tantas matizes ideológicas assim. É algo absolutamente impossível de se alcançar a perfeição, e isso tem gerado reações da própria comunidade política, a ponto de ter sido vertida essa regra, ou ter sido ressuscitada essa regra sobre a qual nós deveríamos trabalhar um pouquinho, que é a questão da cláusula de barreira, ou da cláusula de desempenho, ou da cláusula de exclusão, ou da cláusula de extermínio para alguns. O professor Pedro fez alusão aqui a esse cenário de que, em 2030, na sua máxima força, na sua intensidade máxima, nós temos a redução desse quadro de 35 partidos, 25 representados, para algo em torno aí de 7, 8, 9 ou 10. Né? Isso tem aspectos positivos, bem interessantes, relacionados à reversão desse quadro de excessiva fragmentação partidária e de ingovernabilidade evidente, mas tem também alguns efeitos nefastos sobre os quais é preciso meditar, que seriam relacionados, por exemplo, à extinção de algumas siglas partidárias relevantes em termos ideológicos. Alguns partidos estariam sendo exterminados sem preocupação maior com a manutenção dessas ideologias que, embora minoritárias, servem bem ao debate democrático e ao pluralismo político. Esse é um debate, como os senhores e as senhoras sabem, que não é exclusividade no Brasil. Na Europa, hoje, há um crescente apelo à revisitação dessa matéria. A cláusula de barreira, por exemplo, que sempre foi regra na Alemanha, ali em torno de 5%, e que serviu, né, para a contenção de determinadas ideologias, digamos assim, radicais, ela veio de ser pulverizada nas últimas eleições com a ascensão a um percentual, se não me falha a memória, entre 12% e 13% do ultranacionalismo de direita. Então, pela primeira vez, esse movimento ideológico que esbarrara sempre nessa cláusula de barreira dos 5%, né, fez um salto com varas, né, e ultrapassou com folgas esse sarrafo. E isso é um universo novo sobre o qual nós precisamos meditar. Esse ponto específico, e eu não me atreveria a aprofundá-lo tanto assim, porque, na sequência da minha fala, virá a fala do professor Diogo, que é especialista nessa matéria, é um tema que também contém discussões constitucionais muito significativas, muito dignas de nota. O Supremo já se deparou com um teste de constitucionalidade da cláusula de barreira anterior, relacionada àquele percentual de 5%, e alguns daqueles traços hermenêuticos, né, convergentes para que se declarasse, naquele momento histórico, a inconstitucionalidade da nossa cláusula de barreira, permanecem intactos. Então, a primeira pergunta, ao lado de uma segunda que já foi feita aqui pelo professor Decomen, que é aquela: será que até 2030 não haverá modificação nessa cláusula de transição, nesse regime de transição? Então, nós vamos começar com 1,5%, depois vamos passar a 2%, a 2,5%, para chegar em 2030
com essa cláusula de barreira, que não é nem uma cláusula tão ambiciosa assim, em 3%. Não é? Esse é um tema que me parece sequioso de sistematização pela academia jurídica, saber se, diante desse novo modelo de cláusula de barreira, nós superamos ou não aqueles traços jurisprudenciais que conduziram à inconstitucionalidade. A questão do fim das coligações também, para trazer apenas uma achega aqui de sistematização. É um tema também ligado a essa restauração da crença na importância dos partidos políticos. O fim das coligações, também projetado ad futurum, né? Fim de coligações apenas para as eleições proporcionais. Né? E é um tema que exige uma meditação coletiva para que nós não caiamos nessa armadilha de, por vias oblíquas, por vias tortuosas, chegarmos exatamente aos mesmos resultados que eram pressuposto dessas mutações legislativas. Então, é um quadro de implantação suave, progressiva. Eu, para que não seja acusado de ter trazido uma palavra totalmente pessimista, recebo de braços abertos como começo de um debate muito mais franco, muito mais amplo, muito necessário, essas novidades que vieram à tona no último dia 6 de outubro e que estão à mesa para o nosso debate franco, aberto e desinibido, como eu disse. Eminente presidente, não querendo ultrapassar o tempo destinado à minha exposição, eu agradeceria a atenção que fui ouvido e ficaria à disposição para eventual complementação na sequência. Obrigado.